Fala pessoal, chegou sexta-feira, vamos começar com a maratona de filmes e séries originais Netflix, Prime Video. Já vou lançar a crítica de Meia Culpa. Nesse vídeo vocês acompanham o novo original Netflix com roteiro e direção de Tyler Perry. Quem conhece as obras de Tyler Perry já sabe o que esperar. É mais um filme de Tyler Perry, no lado positivo e também no lado negativo. E nesse novo longa-metragem nós temos no elenco a Kelly Rowland, Trevor Rhodes, Kelly O'Malley, entre outros. O filme conta a história da advogada criminalista, que é interpretado pela Kelly, é a Mia Harper, e ela tem uns certos problemas em seu relacionamento, tá meio morno, inclusive graças à atenção excessiva que o filho, que o seu marido dá para a mãe dele, que está doente, e essa sogra, ela é uma completa megera, para ser bem claro, nessa situação. Então, todos esses problemas familiares já estão bem sensíveis, e para acrescentar ainda mais nesse laço desse jogo de poder, de manipulação e de irritação ali, de rincha entre a sogra e nora, ela acaba recebendo a Meia acaba recebendo uma proposta de defesa de um artista plástico que supostamente matou sua namorada. E agora, né, ela precisa trabalhar, e conforme ela começa a trabalhar, nesse caso a contragosto óbvio da sua família, ela começa a se sentir atraída pelo artista plástico, que obviamente está tentando seduzir a sua advogada. Bom, antes de prosseguir falando desse novo longa de Tyler Perry, eu gostaria de convidar para curtir esse vídeo e assinar o canal, vai ajudar bastante esse trabalho a crescer. É um conteúdo independente que eu já faço há um tempo, e com a sua ajuda vamos continuar crescendo a cada dia mais. Sem mais enrolação, então Meia Culpa, novo original Netflix, é mais um longa do Tyler Perry. Quem já assistiu os longas dele sabe como são, Acrimônia, tem um outro original Netflix que lançou acho que uns 2 anos atrás, Paixão Proibida, algo assim do tipo. É mais um Tyler Perry com a Netflix, e que de certa forma fez um certo barulho, certo sucesso, ficou nos top 10, pois afinal de contas são filmes que trazem, que evocam certos sentimentos. Quer queira ou quer não, são filmes que são muito ligados ao próprio cinema negro dos Estados Unidos. Questão de traição, de desejo, ambição, rinchas familiares, questão também de relações de poder entre pessoas pretas, né, famílias, né, de pessoas pretas. Então, muitas coisas podem parecer muito bizarras, a forma como as narrativas seguem, os laços familiares seguem, mas tudo isso está em volta desse cinema negro. Então, quer queira ou quer não, tem algumas bizarrices que acabam acontecendo e que vocês questionam por quê? Por quê? E que evocam mais irritação, ira, do que apego ao filme. Mas vamos aprofundar um pouco mais nessa história. Então o filme ele já começa trazendo um pouco da rincha desse lado, esses problemas familiares. Ela tá num casamento frio, um casamento bem frio, graças a toda a atenção que o marido dá para sua mãe, ela que está doente. Esse marido ele tem um outro irmão que é promotor de justiça, que também está casado, e essa situação, essa relação de família já não tá tão boa, não tá tão agradável, ela tá tolerando toda essa situação, ela é muito oprimida no meio dessa família, inclusive graças mesmo a essa sogra. Então toda essa apresentação do ambiente da personagem de Kelly já é bem claustrofóbico, devido mesmo à forma como ela foi sugada para dentro dessa família, e ela não tem nenhum tipo de poder de decisão, nenhum tipo de poder de escolha, seja pela questão da sogra tomar todas as decisões, querer tudo que ela bem quer, bem deseja. A sogra, ela
puxa a atenção para si e menospreza tudo que está ligado, né, à sua nora, à Meia. Então essa relação já é bem intensa, já a oprime bastante, e não só isso, mas também o próprio marido, ele que foi demitido por estar bêbado, por ter ido ao trabalho bêbado, drogado, mas para manter as aparências, mente para todo mundo, e por mais que ele não leve dinheiro para dentro da casa, ele mesmo assim ele põe para baixo a autoestima da personagem Meia, tirando qualquer tipo de poder de decisão dela. Ela sempre tem que obedecer ao marido, ela sempre tem que tomar as decisões que sempre tem que seguir as decisões que ele bem desejar. Então, essa questão familiar é muito presente. Se vocês assistirem a Acrimônia, tá, lá também é muito latente essa posição da mulher negra dentro dessa família, a questão da opressão em que ela segue. E como não só bastasse isso, por mais que eu estou gastando muito tempo para falar desse núcleo familiar, esse núcleo familiar é muito importante, essa opressão na família é muito importante, pois ela, ao aceitar esse caso de defesa desse artista plástico, algo que é completamente contra o que a família deseja, o que todo mundo pensa, inclusive devido ao irmão do marido da Meia ser o promotor de justiça que está atacando o artista plástico. Então esse ato mesmo de defesa está muito como uma forma de poder, se inicia muito como uma forma de poder tomar as rédeas da sua vida, ter um certo poder de decisão e também provocar o marido e também a família do marido, principalmente a sogra. Ela precisa de dinheiro e também porque ela quer fazer o trabalho dela, ela quer tomar conta do trabalho dela. Então tá muito implícito isso, mas já dá um belo início a essa iniciativa de defesa do próprio artista, que assim, quando aproxima toda essa formação de defesa, aí já temos um outro núcleo dramático presente nesse filme, que é justamente a forma misteriosa que esse artista plástico ele apresenta. Ele não é muito claro nas suas palavras, ele vive se esquivando, muito vago. Todo mundo olha para ele e diz: ele está mentindo, ele está escondendo algo, e ao mesmo tempo ele, de certa forma, joga alguns encantos para Meia, que de certa forma começa a se sentir atraída por esse artista plástico. Então, como se não bastasse ter todo esse problema familiar, todo esse problema no seu casamento, a frieza no seu casamento, toda a claustrofobia no seu casamento, esse desejo de poder se deitar, né, com esse artista plástico, de ceder a todos esses encantos desse artista plástico, é um outro ponto interessante que o filme levanta, no meio em que há em todas essas investigações, esse ato mesmo dela poder suprir aquilo que ela deseja. É um ponto que o filme ele gasta muito tempo, pode-se dizer que ele está se perdendo conforme o caso de investigação começa a ser deixado de lado e a própria atração física, o próprio ato sexual começa a ser mais relevante do que a própria história, começa a ser latente. A gente tem uma certa sensação de que o filme ele tá completamente perdido, não sabe o que quer, não sabe para onde vai, e de certa forma é um pouco disso, é um pouco desses exageros que o próprio cinema apresenta, mas tá dentro da trama. Por mais absurdo que pareça, tudo isso tá dentro do que o roteiro pede. Isso é ruim? Sim. Atrapalha? Posso dizer que sim, mas é um certo artifício do roteiro se perder nesse desejo, nesse jogo de sedução e nessa purificação da personagem em tomar as decisões
e de tomar as decisões que ela quer, que ela deseja, que ela sente. Por mais que isso seja uma traição, por mais que isso a traga uma certa culpa, por mais que isso atrapalhe do trabalho, a faça ser afastada do caso e tudo mais. Todo esse desejo dela, dessa ambição dela e dela ter cedido aos encantos do artista, por mais que vão longe do caso e tudo mais, isso é um certo artifício do roteiro de pôr a personagem ainda mais pro fundo do posto para logo em seguida ter o próprio fim desse arco dramático dela, e que é o ponto que eu já não vou entrar muito em detalhes, pois é onde tudo vai ser resolvido e tudo mais. Tudo faz sentido? Faz. É bom? Nem tanto. Mas é um filme que consegue trazer essas evocações de desejo, de ira, consegue mostrar toda essa opressão da sua personagem no lado familiar e também no lado profissional, e a forma como ela consegue sair no meio de tudo isso, como é que ela consegue lidar com todas essas relações de poder no seu meio, né, nas relações de trabalho, na relação familiar, e a forma como todos ao seu redor estão tentando se sair bem, estão tentando manipular, estão de certa forma com certo complô e assim por diante. É, muitos vão se sentir interessados em concluir esse filme? Acredito que sim. Vão gostar? Aí é outros 500. Em todo caso, eu acho que o filme ele consegue trazer todos esses elementos em cena. Ele essa questão do próprio crime, essa questão da própria investigação, formação de defesa, é só um artifício do roteiro que, de certa forma, tem um pouco de relevância, pois a história é justamente a história principal é essas relações de poder, essas ambições e toda essa manipulação desse lado familiar da personagem, e a forma como ela se encontra no meio dessa opressão familiar. É meio esquisito, é meio estranho, algumas partes irritam, mas é o gênero de Tyler Perry. Eu, pelo menos, eu acho que eu gostei mais desse filme do que Acrimônia. Eu acho que Acrimônia é um horror, mas pelo menos esse filme eu senti uma experiência um pouco agradável em alguns momentos. E eu acho um melhorzinho. Dá pra dar um. Se for para dar uma nota, acho que dá para dar um 5, um 6 tranquilamente. É um pouco melhor. Mas não é lá essas coisas assim, né? O cinema de Tyler Perry é um pouco complicado, por mais que faça todo um sentido para a cinematografia do diretor e também para a forma como ele está presente no cinema negro norte-americano. Vou ficando aqui, pessoal. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, assinar o canal e até a próxima.